amigos e irmãos inscritos no canal Segredos Subliminares. Dando continuidade ao estudo do livro de Apocalipse, neste vídeo nós veremos o capítulo 8 e 9 de Apocalipse. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Este silêncio representa que é um momento de grande expectativa, diante do juízo de Deus que virá sobre o mundo. E vi os 7 anjos que estavam diante do trono de Deus, e foram-lhe dadas 7 trombetas. E vi outro anjo que pôs-se junto do altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que está diante do trono. As 7 trombetas é o prelúdio destes acontecimentos e da resposta de todas as orações dos santos que serão respondidas. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos desde a mão do anjo diante de Deus. E o anjo tomou o incensário e o encheu do fogo do altar e o lançou sobre a terra. E houve vozes, trovões, relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos que tinham as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. E o primeiro anjo tocou a sua trombeta, e houve saraiva de fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada na sua terça parte. Queimou-se a terça parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. As trombetas anunciam o juízo de Deus e acontecimentos de punição. A terra e sua terça parte será danificada por diversos males. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, e tornou-se em sangue a terça parte do mar. E morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se terça parte das naus. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. Aqui parece falar da escassez da água potável, mas sabemos também que as estrelas podem representar a chegada de anjos caídos. Apocalipse fala da queda dos anjos, e eles são chamados também de estrelas. Veremos a confirmação disso no capítulo 9. Este anjo chamado Absinto vai trazer males terríveis, e a contaminação das águas pode também representar a contaminação da pregação, que não vai mais trazer vida, e sim morte. E pode se tratar do evangelho da apostasia, onde a pregação, a palavra que simboliza o evangelho, será falsificado e as pessoas que beberem dessa fonte irão morrer espiritualmente. O nome da estrela era Absinto, e a terça parte das águas tornou-se em absinto. E muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. E o quarto anjo tocou sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, a terça parte da lua e a terça parte das estrelas, para que a terça parte dele se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, semelhantemente à noite. O sol e a lua não brilharão para sempre, como muitos pensam. Eles serão feridos, e a sua luz afetará diretamente o nosso planeta. E olhei, e ouvi um anjo voar no meio do céu, dizendo com grande voz: Ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas e dos 3 anjos que ainda hão de tocar. Capítulo 9. O anjo do abismo. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e vi uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dada a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como a fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Aqui reforça a interpretação da estrela Absinto, outra estrela que chega na terra e abre o poço do abismo. Dá para interpretar claramente que trata-se de um anjo, e ele recebe a chave que abre o poço do abismo, e liberta muitos anjos caídos que foram aprisionados. E da fumaça vieram gafanhotos sobre a terra, e foi-lhe dado o poder que têm os escorpiões da terra. Os gafanhotos são os demônios ou anjos caídos, que vêm como uma nuvem, como gafanhotos. Eles vêm para ferir os moradores da terra que não servem a Deus. E foi-lhe dito que não fizessem dano à erva da terra, nem à verdura alguma, nem à árvore alguma, mas somente aos homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. Veja que não são gafanhotos normais,
que não sairão do abismo para destruir a vegetação, mas sim aqueles homens que não têm nas suas testas o selo de Deus. E foi-lhes permitido que não os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião, quando fere o homem, levando as pessoas a um estado de loucura e alucinação. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Desejarão morrer e a morte fugirá deles. E o parecer dos gafanhotos era semelhante ao dos cavalos aparelhados para a guerra. E sobre as suas cabeças havia uma como coroas semelhantes ao ouro, e os seus rostos eram como rostos de homens. Todas essas figuras de linguagem são para descrever o poder desses anjos caídos e de quão terríveis eles são, que representam os aspectos simbólicos dessas criaturas do abismo. E eles tinham cabelos como cabelos de mulheres, e os seus dentes eram como dentes de leões, e tinham couraças como couraças de ferro. E o ruído das suas asas era como ruídos de carros quando muitos cavalos correm ao combate. E tinham caudas semelhante à dos escorpiões, e aguilhões nas suas caudas. E o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. E tinham sobre si rei o anjo do abismo. Em hebreu era o seu nome Abaddon, e em grego Apolion. Essas criaturas são comandadas pelo espírito da destruição, o anjo do abismo. Veja que esse relato se encontra em Apocalipse 9:1:1. Que é uma numerologia muito importante que nós devemos também prestar atenção. Passado é já um ai, eis que depois disso vem ainda 2 ais. E tocou o 6º anjo a sua trombeta, e ouvi uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro, que estava diante de Deus, a qual dizia ao 6º anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. Aqueles anjos que foram aprisionados desde o dia da rebelião contra Deus, eles serão soltos para atormentar os moradores da terra. Muitos desses anjos estão presos em regiões estratégicas da terra, como esses 4 anjos que estão presos junto ao rio Eufrates. Eles não estão presos ali na nossa dimensão, mas em uma dimensão paralela e oculta, e no momento certo esse portal será aberto e eles serão soltos para cumprir o juízo de Deus. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora, dia, mês e ano, a fim de matarem a 1/3 parte dos homens. E o número dos exércitos dos cavaleiros era de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nessa visão. E o que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo, e de jacinto, e de enxofre. E as cabeças dos cavalos eram como cabeças de leões, e das suas bocas saíam fogo, fumaça e enxofre. Por esses 3 foi morta a 1/3 parte dos homens, isto é, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saíam das suas bocas. Essas criaturas do abismo têm um grande poder, porque o poder dos cavalos está na sua boca e nas suas caudas. Porquanto as suas caudas são semelhantes a serpentes e têm cabeças e com elas danificam. E os outros homens que não foram mortos por essas pragas não se arrependeram das obras de suas mãos para não adorarem os demônios e os ídolos de ouro e de prata e de bronze e de pedra e de madeira, que nem têm poder de ver, nem ouvir, nem andar. E não se arrependeram dos seus homicídios, nem das suas feitiçarias, nem da sua fornicação, nem dos seus roubos. Então é isso, no próximo vídeo nós veremos então o capítulo 10, fazendo a continuidade da leitura do livro de Apocalipse. Um grande shalom a todos, um forte abraço e até mais.